Tristeza é uma emoção ou é um sentimento? Emoções e sentimentos são sinônimos? As emoções estão ligadas à alma ou ao espírito? E os sentimentos? Tem a ver com a alma, com o espírito ou também se relacionam com o corpo? Se você tem dúvidas a respeito de tudo isso, fique comigo. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Ciro Zibordi. Por graça de Deus, eu sou escritor e também sou responsável por este canal, Ciro Zibordi, EBD e Escatologia. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a ficar comigo, assistir a esse vídeo por um certo tempo, ou quem sabe até o fim, para você conhecer melhor o nosso trabalho. Hoje nós vamos apresentar aqui neste vídeo, que é uma videoaula, esse assunto importantíssimo, que é parte de um estudo que estamos fazendo sobre a alma humana, que na verdade está ligada a um estudo maior, que é sobre o ser humano pleno, o ser humano integral, espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. Estamos seguindo aqui estas lições bíblicas, esta revista chamada Lições Bíblicas da CPAD. Veja, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A nossa aula de hoje, então, é emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nós vamos estudar de maneira presencial na Escola Bíblica Dominical, se Deus quiser, no dia 23 de novembro de 2025, mas aqui você sabe, nós apresentamos as lições de maneira antecipada, justamente para ajudar os professores a prepararem a sua aula para o dia certo, que seria, no nosso caso aqui, 23 de novembro. Maravilha! O texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a verdade prática diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Muito bem, vamos então iniciando. Esta aula tem muitos detalhes e eu quero já introduzir, lembrando que o nosso estudo então agora é sobre a alma humana. Estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. Tivemos uma série sobre o corpo, várias lições. Agora estamos tendo também várias lições sobre a alma e vamos finalizar com uma série sobre o espírito. Então o estudo é corpo, alma e espírito. A alma humana, nós temos estudado já que ela é a sede do intelecto, ou a razão, mas também é a sede da faculdade sensorial, ou da afetividade, que nós vamos estudar hoje de maneira mais objetiva. A afetividade que, se você for estudar à luz da psicologia, você vai ver que a afetividade ela abarca 5 construtos, por assim dizer: o humor, as emoções, os sentimentos, a paixão e o afeto. Claro que tudo isso você vai ver depois que, por exemplo, paixão, afeto, sentimentos, emoções, humor, tudo isso se interpenetra. A gente separa assim apenas por questões didáticas. Então veja, a alma humana é, portanto, a sede do intelecto, da afetividade e também da volição, que tem a ver com a vontade, que vamos estudar a partir da próxima aula. O homem, então, pensa, ou seja, ele tem uma faculdade pela qual ele pensa, ele tem uma faculdade pela qual ele sente e a faculdade pela qual ele age, ele toma decisões. Ele é um ser humano, então, integral, livre, já que as suas ações e percepções, que são intelectuais, sensoriais e volitivas, envolve espírito, alma e corpo. E é isto que diz, inclusive, o texto bíblico que estamos tomando como base, o texto bíblico básico desta lição de número 8,
é justamente Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7, mas também Mateus 9, versículo 36 e João capítulo 11, versículos 35 e 36. Aliás, eu vou até convidar você para uma leitura desses textos, e eu vou fazer até numa versão um pouco diferente. Eu ganhei de presente essa semana uma versão NVT da editora Mundo Cristão, e aqui então, em retribuição ao presente que eles me deram, eu vou ler aqui essas referências nessa versão, que é uma versão, você sabe que existem vários tipos de tradução da Bíblia, e a NVT, que surgiu nos Estados Unidos em 1996 como New Living Translation, NLT, é uma versão de equivalência dinâmica, ou seja, ela não traduz exatamente palavra por palavra, como é o caso das traduções de equivalência formal, que eu costumo utilizar aqui, por exemplo, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, e a própria Almeida Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Também você tem a King James Version. São versões que seguem esta forma de traduzir, que é, na verdade, equivalência formal. No caso da equivalência dinâmica, ela traduz ideia por ideia, mas também eu já estive olhando, no caso da NVT, não foge muito do que está no texto original, no texto grego e também no texto hebraico, mas, claro, traz muitas vezes uma facilidade para o leitor comum entender. A pessoa que não está acostumada a lidar com assim um texto mais difícil de entender, então ela pega essa versão bíblica e ela tem uma facilidade maior. Então veja, Filipenses 4, versículos 4 a 7, diz assim na NVT: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Muito bem, e Mateus 9 e 36 nos diz o seguinte, Mateus 9 e 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Que maravilha! Então, Mateus 9 e 36. Vamos ver agora também João capítulo 11, versículos 35 e 36, que é aquele texto alusivo à ressurreição de Lázaro. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Muito bem, então, emoções e sentimentos não estão desconectados de pensamentos e vontades. As ações do filho pródigo, por exemplo, quando decide voltar à casa do seu pai, ilustram essa integralidade do ser humano. Então veja, falando em parábolas rapidamente, se você quiser adquirir um livro excelente sobre parábolas, que acabou de ser publicado, está até quente aqui na minha mão, veja esse livro, As Parábolas do Messias Jesus, de Menno Kalischer e Helmut Ifer. Então veja, uma obra extraordinária que você pode adquirir no site da editora Chamada, loja.chamada.com.br, e para ter desconto é só você utilizar o meu cupom, o meu código de desconto, que é Zibord 2021. Então, falando nessa parábola do filho pródigo, Jesus diz que aquele rapaz foi para uma terra longínqua e lá gastou tudo que seu pai lhe dera, e estando naquela situação ali, naquela cidade, havendo perdido tudo que seu pai lhe dera, começou a procurar emprego, estava difícil, ele conseguiu um trabalho, mas o seu trabalho era apacentar porcos. Aí chama minha atenção o que ele fez. Primeiro, ele refletiu. Ele disse: quantos trabalhadores por jornada diária de trabalho, quantos jornaleiros
Ah, na casa de meu pai. Ele lembrou-se da casa do pai. Ele refletiu. Mas ele também reconheceu. Ele disse, e eu aqui pereço de fome? Veja, ele reconheceu a sua miserabilidade. Mas ele não apenas refletiu e reconheceu, ele também resolveu, ele decidiu. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar. Eu não vou ficar nessa situação aqui não. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então ele resolveu, mas ele também, de fato, levantou-se e partiu em direção da casa do pai. Então está claro que esse rapaz, ao se arrepender, veja que o arrependimento completo envolve intelecto, sentimento e vontade. Não é meramente sensorial, não é meramente relacionado à afetividade, não. Envolve intelecto, a afetividade e também a vontade. Então é isso que aconteceu. O jovem então reflete, reconhece sua miserabilidade, resolve sair daquele estado em que ele estava, levanta-se e parte em direção da casa do pai. E você sabe que o pai o perdoou. Que maravilha! Mas vamos agora entrar nos tópicos e pontos da nossa lição. O homem, um ser afetivo. Primeiro ponto, propósitos do estudo. Então, é importantíssimo nós entendermos de modo correto, evidentemente, a doutrina bíblica da integralidade humana. Nós já temos falado disso bastante, apresentado pressupostos, como na aula passada. É importante você entender que o ser humano ele é integral. Então a integralidade humana, que é o estudo da antropologia bíblica, nós temos que conhecer bem a fim de evitarmos más compreensões acerca do homem como um ser afetivo. Biblicamente falando, o ser humano só é feliz, de fato, quando ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, como disse Jesus lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. Por isso, precisamos aprender a ter uma vida equilibrada e estabelecer adequadamente as prioridades. Deus em primeiro lugar, mas não podemos esquecer também de ter cuidado de nós mesmos, ter cuidado com a nossa família e, claro, da obra de Deus. A obra de Deus não pode ser esquecida, mas para fazermos bem a obra de Deus, tudo tem que estar bem com a nossa família e temos que cuidar de nós mesmos também e, sobretudo, do nosso relacionamento com Deus. Jesus falou, aquele que amar mais, pai, mãe, e poderíamos aí acrescentar marido, qualquer pessoa desta terra, mais do que a Deus, mais do que a mim, Jesus falou, não é digno de mim, não é? Então nós temos que amar o Senhor sobre todas as coisas. A falta de equilíbrio pode contribuir para o aumento da ansiedade e culminar em transtornos depressivos. Portanto, é fundamental sabermos responder às seguintes perguntas. Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Como ambos podem ser geridos ou administrados? E há consenso, há conexão, entre pensamentos, emoções, sentimentos e vontade? Claro que a resposta aí já está dada, porque acaba sendo uma pergunta até retórica diante de tudo que já falamos, porque ficou claro nas lições anteriores que o ser humano ele é integral. Então pensamentos, emoções, sentimentos, vontade, claro, não estão apenas relacionados com a alma. Tem a ver também com o próprio corpo. É o corpo que exprime. É por meio do corpo que são manifestos esses sentimentos. E nós vemos que no caso do salvo em especial, tudo isso está relacionado também com o seu íntimo, com o âmago do seu ser, com o seu espírito, a parte mais profunda do ser humano. Ponto 2. Afetividade, emoções e sentimentos. Bom, vamos começar então a pormenorizar o assunto. O que é a afetividade? Claro que tem um conceito geral e tem uma definição específica, uma conceituação geral e uma conceituação específica. A afetividade
é bom que se diga, não é apenas sinônimo de emocionalidade, tampouco se limita à qualidade ou caráter de quem é afetivo. Refere-se, sobretudo, ao conjunto de fenômenos psíquicos, que eu chamei de construtos no início dessa aula, experimentados e vivenciados na forma de 5 sensações. Então são 5 sensações que, na verdade, elas se interpenetram. Ou seja, nós só estamos fazendo uma separação delas aqui por uma questão didática. Didaticamente falando, nós podemos dividir a afetividade nessas 5 partes, por assim dizer. O humor, que é basal no caso, não é? Porque tem a ver com a nossa personalidade. Nós falamos muitas vezes, fulano é mal-humorado, fulano é bem-humorado, porque o humor é basal, tem a ver com a nossa personalidade. As emoções e os sentimentos, que não são a mesma coisa, vamos explicar daqui a pouco. A paixão, que não deixa de ser uma emoção, mas em psicologia é estudada de maneira à parte porque é um sentimento muito importante, por isso é estudado de maneira específica. E o afeto, que de maneira particular é uma emoção que afeta o próximo ou é afetada por ele, porque tem emoções que você vive consigo mesmo ou consigo mesma, e há aquelas que afetam pessoas ao seu redor ou animais, no caso, e também você sofre também, você é afetado ou afetada por eles, por aqueles que estão à sua volta. Então isso é chamado de maneira específica de afeto, quando uma emoção afeta o próximo ou o próximo afeta com as suas emoções, ele afeta você. Então esses processos pertencem à faculdade sensorial da alma humana, mais precisamente, composta de outras 2 faculdades, como nós sempre repetimos, a faculdade intelectual e a faculdade volitiva, mas também, claro, se relaciona com o nosso espírito. Eu citei aqui o caso de Maria, nas primeiras aulas, em que ela disse, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, a alegria não deixa de ser uma emoção e que está ligada à alma, só que ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. Ela está falando de algo mais profundo, de algo que estava no profundo do seu ser, algo mais perene, não é propriamente uma emoção passageira, é algo ligado à sua comunhão com Deus. Então é nesse sentido, é importante você conferir as referências bíblicas, estudá-las, para você perceber que nós somos seres integrais. E essa alegria, que é uma emoção, mas também não está apenas presa à alma, está ligada ao espírito, ela se exterioriza por meio do corpo. E aí tem uma referência importante, até para considerar, o Salmo 31, versículo 9. Agora, concluindo aqui esse pensamento inicial, quem experimenta as sensações mencionadas, aquelas 5 sensações, lembre-se, o humor, que é basal, as emoções, os sentimentos, a paixão e o afeto, propriamente dito, mas visto de uma maneira particular. Na nossa lição, é claro, nós estamos explorando principalmente sentimentos e emoção, que na verdade tudo que eu mencionei, essa questão dos 5 afetos aí, por assim dizer, tudo desemboca na verdade na parte sentimental, na parte afetiva. Então, claro, tudo é uma coisa só, mas que se manifesta de modos diferentes. Por isso nós estamos estudando de maneira também separada, por uma questão, repito, didática. Mas vamos para um segundo pormenor. Eu coloquei a pergunta, o que são as emoções e os sentimentos? Dá para distinguir um do outro? Sim, é possível. Na psicologia, por exemplo, a emoção é definida como um estado de sentimento, não deixa de ser um sentimento, que envolve mudanças psicológicas e fisiológicas que em seguida influenciam a forma como uma pessoa pensa e se comporta. Então, a emoção é uma forma de manifestar o sentimento, só que é uma forma impulsiva. Veja, emoções, boas ou ruins, são reações rápidas, são agudas, são intensas, são repentinas, são impulsivas. Há algo inesperado. Então, chega uma notícia, por exemplo,
a pessoa vai ter uma reação, se for uma notícia boa ou ruim. Então isso é uma emoção. Então eu coloquei aí alegria, tristeza, ou entusiasmo e desespero ante uma notícia recebida. É imprescindível, no nosso caso, claro, sermos cheios do Espírito Santo e da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que habitar em nós abundantemente, a fim de que as emoções, que são momentâneas, repito, não provoquem desequilíbrio em nossa caminhada. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter experiência. Você se lembra de Romanos capítulo 5? A Bíblia diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo qual temos entrado esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. E não somente isto, diz Paulo, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas veja, a tribulação produz a paciência experiência. Quando o crente é experiente, o crente é cheio do Espírito, o crente está cheio da palavra também, a palavra habita nele de maneira abundante, o crente é experiente, tem uma vida com Deus, ele não vai se alegrar ao extremo a ponto de esquecer dos seus problemas, das suas outras dificuldades quando receber uma ótima notícia. Por exemplo, eu estou na expectativa de receber o meu livro. Eu estou sempre anunciando, Jesus está chegando e tal, eu estou ansioso. Mas eu tenho que me controlar para que quando o livro chegar à minha mão, eu não fique assim extremamente alegre e tal, a ponto de esquecer-me de outros compromissos. Da mesma forma, quando chega uma notícia triste, o crente também não pode se abalar ao ponto de pôr tudo a perder. É uma emoção. Aquela emoção, claro, não tem como você evitá-la, mas tem como você reagir de tal modo a não considerá-la assim tão definitiva a ponto de pôr tudo a perder ou achar que tudo vai ser diferente agora. Existe até aquele ditado que alguns técnicos aí de futebol, treinadores, dizem, não, a minha regra é 24 horas. O meu time ganha 24 horas para nós celebrarmos, nos alegrarmos, mas depois de 24 horas voltamos à luta. Ou se o time perde, 24 horas para sofrer aquela derrota, aquela tristeza por ter perdido um jogo importante, mas a vida continua. Então, claro, estou citando esse exemplo aí do mundo esportivo, mas não deixa de ser uma verdade também para nós. Então veja, nós temos que ter cuidado para que as emoções que são momentâneas não provoquem desequilíbrio na nossa caminhada. Se nos deixarmos levar por elas, perderemos o foco. Então aí fazendo uma distinção, de fato, entre sentimentos e emoções. Eu falei então que são emoções e os sentimentos. Geralmente começam com emoções, mas eles são mais duradouros e renováveis. Veja que Jesus falou para os seus discípulos, agora vocês sentem tristeza, e ele cita o exemplo da mulher que está para dar à luz. A mulher que está para dar à luz sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas quando nasce a criança, ela não se lembra mais da sua dor. Então Jesus também disse, na verdade agora estáis tristes, mas outra vez vos verei e vos alegrareis, e a vossa alegria, disse Jesus, ninguém vou-la tirará. Claro que aí ele falava de uma alegria ligada ao espírito, porque a alegria é uma emoção, é algo que passa. Mas no caso do crente fiel a Deus, ele sente algo dentro de si que é permanente. Então isso tem a ver com um sentimento também que está ligado ao espírito. Claro, é expresso por meio do corpo, está também ligado à alma, porque a alma é a sede dos nossos sentimentos, mas está também relacionada com o espírito. Eu até coloquei aí no roteiro, Lembro-me da minha emoção quando soube da publicação do meu primeiro artigo no jornal. Saí da frente para todos verem nesse caso, mas sempre lembrando, esse roteiro que está aparecendo aqui é exclusivo para os membros do canal. Você que ainda não é membro do canal e quer ter esse roteiro à mão, seja membro, seja nosso apoiador.
Apoie quem se dedica ao estudo da palavra e você vai ter acesso a todo o nosso acervo. É só você apontar a câmera para o QR Code que aparece na tela e você clica no link depois e você vai saber como se tornar membro do canal. Mas deixa eu ler aqui para todos isso aqui, ó. Lembro-me da minha emoção quando soube da publicação do meu primeiro artigo no jornal Mensageiro da Paz, em outubro de 1993. Ela se transformou num sentimento duradouro e até hoje essa lembrança me emociona. Então veja, da mesma forma, o mesmo ocorre no sentido negativo. Emoções muito tristes resultam em sentimentos duradouros de tristeza. Revivê-las é um ato profundamente angustiante, mas por meio de Cristo, sua palavra e, quando necessário, apoio profissional, podemos superar os males do passado. Vamos avançar um pouco mais agora para o terceiro ponto, principais afetos. O que é afeto? No século XV, esse termo, que vem do latim affectus, foi empregado no sentido geral de estado psíquico ou moral, bom ou mal. Afeição, disposição da alma, estado físico, sentimento, vontade. Então, isso está no dicionário Ruais, é uma definição mais geral. Num sentido mais estrito, refere-se ao sentimento terno de adesão por uma pessoa ou um animal. Também diz respeito à afinidade, ligação espiritual terna em relação a alguém ou a algo. E no sentido mais amplo, para finalizar, afeto é uma reação de agrado ou desagrado com relação a algo ou alguém, uma emoção ou um sentimento em diferentes graus de complexidade. Então veja que afeto é algo assim geral, de maneira mais ampla, você fala de sentimentos, de emoções, definindo por meio da palavra afeto. Daí o termo afetividade, que tem a ver também com uma faculdade da nossa alma. Então as três faculdades da nossa alma, repetindo, intelecto, afetividade, que abarca, repito, humor, sentimentos, emoções, paixão e o afeto, propriamente dito, de maneira estrita, refere-se àquilo que tem a ver com o próximo. Porque existem emoções que você as vivencia de maneira particular, é você consigo mesmo, mas não tem a ver com o próximo, você não afeta o próximo e nem é afetado por ele. Bom, emoções e sentimentos, parece que eu estou aqui repetindo, mas o aprendizado ou a aprendizagem, claro, você sabe, tem a ver também com repetição. É por meio da repetição que nós fixamos os conceitos. Então eu acabei de fazer uma distinção entre emoções e sentimentos, mas voltando para o assunto, que é o assunto principal da nossa lição, dentre os muitos afetos podemos destacar alegria e tristeza, coragem e medo, serenidade e raiva, surpresa e indiferença, afeição e nojo, simpatia e antipatia e por aí vai. Como o ser humano é integral, repito, nós sempre estamos batendo nessa tecla, o ser humano é integral. Quando a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo, não quer dizer que há uma disputa entre essas partes. Espírito, alma e corpo constituem o ser humano integral. E como tal, essas e outras emoções citadas, que são produzidas pela alma, provocam alterações corporais, como aumento dos batimentos cardíacos, ofegância, tensão muscular, náuseas, secura bucal. Então veja, a pessoa, quando ela é tomada por emoção, isso vai ser manifesto por meio do corpo. Tais emoções podem se tornar sentimentos prolongados, e aí o autor cita exemplos do Gênesis. Adão e Eva são bons exemplos disso, pois experimentaram emoções positivas e negativas, as quais evoluíram para sentimentos. Então, emoções positivas antes do pecado, negativas depois do pecado, então foram emoções que depois evoluíram para sentimentos, aquilo que é mais prolongado, você pode conferir aí nessas referências. Mas avançando para o quarto ponto, inveja, ira e ódio, agora o autor começa a citar exemplos de emoções. Emoções que no caso de algumas pessoas são também sentimentos. Não se diz que certa pessoa é invejosa.
certa pessoa é irascível, ou seja, não é uma emoção particular. A pessoa, muitas vezes, ela tem uma carga negativa. Ela em si é considerada uma pessoa negativa, porque ela é invejosa de maneira geral. Você vê isso até na Bíblia. Então Adão experimentou grande emoção quando o Criador lhe apresentou Eva. Veja a emoção que Adão teve a ponto de exclamar: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos e tal. Então ele ficou feliz. Então quando o Criador apresentou Adão a Eva, ele ficou muito feliz, foi uma emoção. Ela também, evidentemente, se emocionou. Ambos desfrutaram de um sentimento profundo. Então aquela emoção inicial se transforma num sentimento de amor. Então a paixão, por exemplo, é uma emoção, é também um sentimento, porque a paixão, ela pode durar, aí alguns especialistas dizem que a paixão pode durar até 2 anos. Então não é uma emoção assim que passa tão rápido. Por isso que a paixão, ela é estudada de maneira particular em psicologia. Agora veja, o amor verdadeiro, claro, ele dura muito mais. E se ele for cuidado, né, como uma plantinha que é regada, claro, o amor, ele é perene. Ele vai permanecer se houver, claro, cuidado com ele. Agora, quando Adão e Eva pecaram, tudo mudou. E aí entrou o pecado no mundo. Os seus filhos já, claro, Abel foi um homem íntegro, temente a Deus, acabou sendo morto, mas Caim deu lugar à inveja. Caim invejou o seu irmão Abel, irou-se contra ele e movido por ódio, veja aí, uma forte emoção, o ódio, se bem que Caim, pelo que tudo indica, ele era dominado pelo ódio, mas claro, ele também sentiu essa emoção e matou o seu irmão. Então veja que determinado elemento pode ser tanto uma emoção inicial como pode ser também um sentimento. O ódio não é só uma emoção, ele pode se tornar um sentimento. Tem pessoas que são dominadas pelo ódio. O texto bíblico não deixa claro se Caim premeditou o assassinato de Abel ou se agiu por impulso, apenas uma emoção, num momento de fúria incontrolável. Porque o texto diz: falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Em seguida manifestou sentimentos como indiferença. Quando Deus perguntou: onde está teu irmão? Aí Caim respondeu: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Olha a indiferença. Mas depois ele manifesta também culpa, ele manifesta medo, mas em nenhum momento ele se mostra arrependido. É um bom texto para ser estudado e apresentado na classe como um caso, né? Um case, como se diz aí na linguagem empresarial. Muito importante falar sobre Abel e Caim. Mas vamos para o segundo tópico: emoções, experiência e controle. Nós que somos salvos, eu repito o que eu já falei há pouco, nós temos que saber controlar as nossas emoções. É como os antigos diziam: nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você tem que ter equilíbrio. Vê uma notícia assim, maravilhosa, maravilha, você fica feliz e tal, mas cuidado, não vá exagerar na comemoração, não vá pensar que agora não tem mais problemas. É um cuidado que devemos ter. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, inclusive, sempre depois de uma grande bênção, vem uma luta. Ou quando vem uma luta, logo em seguida vem uma bênção. O choro pode durar uma noite, diz a Bíblia, mas a alegria vem pela manhã. Então, você tem que estar pronto para esses altos e baixos. Para você manter ali num gráfico, não é, de linha, você manter a média. Você estar sempre com aquele estado de espírito de quem realmente sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, primeiro ponto, reação e decisão. Ao discorrer sobre a ira, o apóstolo Paulo, além de mencionar a diferença entre a emoção e o sentimento, explica como podemos tomar a decisão correta ao sentir uma emoção, evitando ações impulsivas. E aí eu coloquei para os membros do meu canal um estudo detalhado. Eu não vou nem focar nisso porque tomaria muito tempo aqui, a aula ficaria muito mais longa, mas eu faço uma pequena exposição de Efésios 4, 26 a 32. Claro que os versículos que dizem respeito à lição propriamente são os versículos 26
e 31. Mas eu faço uma exposição do 26 ao 32. Então veja que o 26 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e o 27 diz: não deis lugar ao diabo. Então, quando a ira, que pode provir de justa indignação, se transforma em ódio ou orgulho, dá-se lugar ou oportunidade ao inimigo, que anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Disse Pedro: ao qual resistis firmes na fé. Veja, o próprio Senhor Jesus se irou sem pecar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Como você se ira? A ira não é negativa? Veja, aquele impulso inicial, como um zelo, uma ira santa, por assim dizer, não é pecaminosa. Agora, a maneira como você vai reagir depois disso é que pode ser ou não pecado. Jesus se irou sem pecar quando ficou indignado ou foi tomado de uma ira santa, um zelo, ao entrar no templo e constatar que sua casa fora convertida num covil de salteadores. Jesus entra no templo, estavam lá fazendo um verdadeiro comércio, como que dizendo: leve 2, pague 1, leve 3, pague 2, 3 pombos ao preço de 2, olha, aqui você pode fazer o seu sacrifício e tal, um verdadeiro comércio dentro da casa de Deus. E aí Jesus, tomando ali um azorrague, diz a Bíblia, de cordéis, um chicote, por assim dizer, virou as mesas, expulsou todo mundo dali. Foi uma ira santa, mas não bateu em ninguém, né? O zelo da casa do Senhor consumiu Jesus. Então, isso mostra que nós também devemos ser zelosos. Aí tem outros versículos que eu disse que é um presente para os membros do meu canal, que eu não vou aqui comentar em aula, mas o 31, olha só: toda amargura e ira, olha a ira de novo, e cólera e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Então você percebeu que tem dois tipos de ira aí? A ira como uma reação inicial a algo, uma emoção, mas não pecaminosa. Ela vai se tornar pecaminosa na verdade se você relacioná-la com esses outros elementos aí que são obras da carne. Então a amargura é produto do espírito ressentido que recusa a reconciliação. Ira, nesse caso, em parceria com a cólera, é a ira injustificada, que surge de animosidade pessoal. Aparentemente, Paulo acreditava que a raiva, nesse caso, o tema da admoestação do versículo 26, foi particularmente problema perigoso na comunidade. Por isso aqui ele elabora sobre o assunto. Ele afirma que é preciso se livrar, ou seja, eliminar da comunidade. A amargura sem controle tem fraturado as relações, e o problema raramente é bem tratado, diz Grant Osborne. Gritaria, que é mencionada aí, é reivindicação em alta voz de alguém encolerizado. Blasfêmias são palavras ditas contra Deus em geral, mas também pode ser acusações falsas e abusivas contra o próximo, e por aí vai. E aí tem uma conclusão sobre o versículo 32, mas vamos agora para o outro texto que o autor menciona, que o autor menciona Efésios capítulo 4, versículos 26 e 31, que recebe uma menção especial, mas ele cita também Colossenses 3, 5 a 8, em que Paulo trata do mesmo assunto. Observe o que ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele menciona obras da carne, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, disse Paulo, ou seja, o amor sórdido, o apego ao dinheiro, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Olha que interessante. A ira em si não pode ser retratada como uma emoção negativa, porque o próprio Deus se ira. E não há pecado em Deus. Então, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, ele mencionou outro tipo de ira. Olha que interessante. Da cólera, da malícia, da maledicência, praticamente o que Paulo já mencionara em Efésios, das palavras torpes da vossa boca. Então Paulo aborda a ira de Deus, que é produto da sua justiça, porque Deus é justo. Quando a Bíblia menciona a ira de Deus, a Bíblia não quer dizer que Deus é um sádico justiceiro,
que ele vai matar, ele vai jogar no inferno o pecador porque ele tem prazer nisso, ele é um sádico. Não. O pecador contumaz, que não se arrepende, vai ser lançado no inferno porque Deus é justo. Por ele ser justo, claro, a justiça de Deus está ligada também à sua santidade. Então a ira de Deus é de fato uma ira santa, é uma ira justa. Então a ira de Deus, produto da sua justiça, e a nossa, também é apresentada não como um impulso ou emoção inicial, e sim como um sentimento carnal nesse caso. Quando diz que nós temos que dar lugar à ira de Deus, é porque a nossa ira, se ela se mantiver, claro, vai ser um sentimento carnal. A palavra de Deus orienta por meio de Paulo a não racionalizar o pecado e sim mortificar a carne, tendo cuidado com a idolatria e não subestimando as consequências do pecado. E aí tem uma explicação da ira como obra da carne e também a distinção da ira de Deus e a nossa ira. Então veja, a ira como obra da carne. Nós que não estamos mais debaixo da ira de Deus, o justo juiz, devemos nos despojar da má ira. Ora, existe a boa ira? Vamos chegar lá. A má ira é associada às obras da carne. Veja que no versículo 6 de Colossenses, que estamos analisando, Colossenses 3, Paulo tratou da raiva e ira em relação a Deus. Ali estava em vista a justa ira divina. Aqui no versículo 8 está a ira pecaminosa e egocêntrica das pessoas em relação aos outros, decorrente da animosidade e resultando em ódio. Olha aí. Muitos de nós somos irritáveis, faz parte da nossa natureza, e temos um temperamento difícil e praticamos atos pecaminosos se não vigiarmos. A raiva conducente ao ódio provém da carne e levará ao juízo divino. A atitude que produz tal raiva é a malícia, vontade que leva ao desejo de ferir os outros, diz mais uma vez Grant Osborne, que é um grande exegeta do Novo Testamento. Agora, olha que interessante essa distinção entre a ira boa e a ira má. Irmão Ciro, eu nunca tinha pensado nisso. Existe ira boa? Existe ira má? Que ira boa é essa? Quero saber. Veja, chamamos de ira boa o zelo. Eu citei o exemplo de Jesus, aquele zelo sintonizado com a justiça divina e a santidade também de Deus. Dizemos que a ira é boa se ela nasce de um bom motivo, do zelo, o zelo pela casa de Deus, a saber, do amor a Deus, ao nosso próximo, e se tende a uma finalidade boa, ou seja, a pessoa ela reage, ela tem uma forte emoção de indignação contra aquilo que está acontecendo. Veja, eu tenho livros na área da pregação e às vezes eu manifesto assim um sentimento que as pessoas às vezes até não interpretam de uma maneira correta e pensam, irmão Ciro está, em vez de orar, fica criticando, ora por eles e tal. Mas eu estou demonstrando o meu zelo relacionado com essa ira santa, essa ira justa da parte de Deus. Então, tem uma finalidade boa, como a glória de Deus, a correção do próximo, e se procede de acordo com uma norma prescrita, como esperar ou seguir a determinação da razão. Por outro lado, observe, é claro que a ira é má se ela nasce de uma fonte má, ou se tende a um fim mau, se é exercida de uma maneira imprópria, se surge do amor ao prazer ou do ódio ao próximo, se tende a produzir vingança pessoal ou causar dano ao próximo, se antecipa ao julgamento da razão ou se nasce de maneira impetuosa com rédeas soltas. Então, se a pessoa não tem autocontrole, ela se emociona, ela fica com uma ira e resolve fazer justiça com as próprias mãos. Segundo ponto, emoção e pecado. Quando as emoções evoluem para práticas pecaminosas, eu explico aí. As emoções fazem parte da nossa vida. Somos seres afetivos. Se não soubermos administrar as nossas emoções, daremos lugar a sentimentos carnais. A ira como emoção inicial é inevitável. Isso faz parte de nós. Uma indignação, você está dirigindo, vem um camarada, fecha o seu carro, você no primeiro momento tem uma emoção, não tem como evitar isso. Agora, como você vai reagir a isso? Você vai querer também se vingar? Vai fechar o camarada também? Vai abrir o vidro? Vai xingar? Não.
Você tem que se controlar. Então a ira como emoção inicial é inevitável. Ela se torna pecaminosa quando, em vez de darmos lugar à ira de Deus, olha o que diz Romanos 12 e 19, dai lugar à ira. Ali está claro que a ira é de Deus, porque logo em seguida diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, dar lugar à ira não é que você vai dar vazão à sua própria ira, é dar lugar à ira de Deus. Então, é pecado quando nós, em vez de darmos lugar à ira de Deus, a quem pertence a vingança, permitimos que esse primeiro impulso se transforme em raiva ou ódio justiceiro. Da mesma forma, admirar alguém a ponto de imitá-lo não é pecado, mas precisamos vigiar para que essa admiração não se torne obsessiva ou até mesmo produza inveja, porque às vezes você começa admirando alguém, daqui a pouco você está com inveja da pessoa. Cuidado! Isso se aplica a todo tipo de emoções, que pode evoluir para tristeza, complexo de superioridade ou inferioridade, soberba, etc. Então, às vezes a pessoa ela tem um impulso inicial e se ela não tiver cuidado, aquilo se torna perene. É um pico que se torna um patamar. A pessoa tem um momento de tristeza, mas às vezes a pessoa não consegue se recuperar dessa tristeza, aquilo se torna um patamar, a pessoa está sempre triste. Bom seria se nós mantivéssemos a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então o crente, quando ele é uma pessoa positiva, uma pessoa que ora, que busca Deus, que lê a Bíblia, lê bons livros, a tendência é que ele mantenha a sua alegria como um sentimento, não apenas uma alegria impulsiva. Há pessoas que vivem de momentos altos e baixos. Lembra do que o profeta Elias falou para o povo? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. Até quando cocheareis? Então tem pessoas que cocheiam, em outras palavras, manquejam, mancam, e a pessoa que cocheia, ela faz esse movimento. Ora ela está embaixo, ora ela está em cima. Ora ela está embaixo, ora ela está em cima. Ora ela está embaixo, estou desanimado. Daqui a pouco ela vai para o culto, recebe uma palavra, estou feliz, Deus está comigo. Mas daqui a pouco vem um problema, está embaixo de novo. E daqui a pouco ganha um presente de alguém, está em cima. Ganha um elogio, está em cima. Mas daqui a pouco alguém critica, está embaixo. Não. Nós temos que ter uma conduta de tal modo, temos que ser pessoas que leem a palavra, que meditam, que preenchem o seu tempo com coisas sadias. Nossa alma está alimentada para que nós tenhamos uma alegria constante. É nesse sentido que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E por aí vai. E tem o caso aí que o autor cita de Davi. Na verdade ele fala de Nabal, mas eu aproveitei para citar o capítulo todo, 1 Samuel 25, porque é interessante você observar não apenas Nabal, mas o próprio Davi e Abigail. Veja os comportamentos deles, narrados em 1 Samuel 25. Esses comportamentos ensinam-nos como as emoções podem ser controladas. Observe que após a morte e o sepultamento do profeta Samuel, houve um grande lamento em Ramá, diz a Bíblia, e Davi partiu com seus homens lá para o deserto de Parã, e de modo pacífico, ele pediu a 10 de seus homens que fosse até um homem da casa de Caleb, chamado Nabal, para pedir ajuda. Ele tinha uma esposa chamada Abigail, e era um homem que tinha muitas possessões ali no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, diz a Bíblia, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Veja, dar uma ajuda para Davi e seus homens, para ele não era nada. E quando chega ali o pedido de ajuda, Nabal despreza Davi. E Davi então fica indignado, irado, teve uma reação, falou, vou acabar com esse homem, vou acabar com ele, com tudo dele. E preparou seus homens para fazer isso de modo impulsivo, Davi. Mas aí entra em cena uma figura dócil, equilibrada, sábia, que é Abigail. Ela soube que Davi e seus homens iriam matar o seu marido e acabar com tudo, ela própria seria morta, evidentemente, ou tomada como escrava, algo desse tipo, que era prática naquela época. Mas Abigail, muito sábia, conseguiu ir ao encontro de Davi e o acalmou. Veja, ela conseguiu ali acalmar Davi, impedindo uma grande mortandade. E como a vingança pertence ao Senhor, veja que interessante, 10 dias depois, Nabal acabou sendo morto. Deus o feriu, diz a Bíblia. Então,
Nós muitas vezes queremos fazer justiça, como se diz, com as próprias mãos, queremos nos vingar. Fulano me prejudicou, eu vou agir, eu vou lá, eu vou responder e tal, vou processar, vou fazer algo, vou difamar. E aí você começa a usar as armas do inimigo, esquecendo que as nossas armas não são carnais, diz a Bíblia. Então, Davi fez certo, aconselhado, evidentemente, por Abigail. Abigail rouba a cena aí, nessa narrativa, teve um importante papel e Davi então resolve não revidar e o próprio Deus tratou com Nabal. Terceiro ponto, o aspecto positivo das emoções. Como reagimos quando alguém nos pede ajuda na rua, por exemplo, ou em meio a um congestionamento, especialmente se houver um pequeno acidente, ou num supermercado lotado, principalmente nessa época de fim de ano, ou ainda diante de um risco de vida iminente. A pessoa está ali prestes a sofrer um acidente, ela consegue escapar. Como que a pessoa reage? Um motorista preparado não sente medo em meio a uma grande tempestade na estrada, mas o medo pode ser uma emoção benéfica, levando-o a proteger-se. Veja que às vezes os principais acidentes acontecem com os melhores motoristas, porque eles não têm medo de nada. Então nós temos que ter cuidado com isso, aí tem que ter prudência, não confiar na própria capacidade. Então são exemplos do dia a dia. Jesus, o nosso paradigma, experimentou muitas emoções ao andar na terra. Deus nos fez seres emotivos e nos dotou da capacidade de administrar nossas emoções, já que somos seres livres e morais. É claro que no caso dos salvos, nós contamos também com a ajuda do Paráclito, a ajuda do Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito. Nós temos o Espírito Santo em nós, que molda o nosso caráter, que muda o nosso interior. Então, se tivermos temor do Senhor, o princípio da sabedoria, não daremos vazão a impulsos negativos. Olha o que diz Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso não está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Às vezes, diante de uma provocação, você reage de maneira hostil, e aquilo pode se transformar numa grande discussão, pode repercutir em vias de fato, numa tragédia. Então, se você tiver uma resposta branda, ela desvia o furor. O crente precisa amadurecer nesse sentido. E o terceiro e último tópico, sentimentos guardados por Deus, porque é Deus, irmãos, que nos dá graça para superar essas emoções repentinas, no caso, emoções negativas. Primeiro ponto, a falsa autonomia humana. Não confie em você. Não, eu sou calmo. E Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Mas ele feriu a rocha quando não era para ferir a rocha, era para falar a rocha. E por isso ele foi repreendido pelo Senhor. Era para ele falar na rocha. Num primeiro momento, claro, ele feriu, mas depois Deus disse que era para falar na rocha. E ele feriu a rocha. Deus não gostou disso e puniu. Moisés foi punido por causa disso e não entrou na terra prometida. Então veja, a falsa autonomia humana. A inteligência emocional é essencial para superarmos as dificuldades do dia a dia. Inteligência emocional. Tudo isso é importante, irmãos. Nós considerarmos livros. Eu tenho livros sobre inteligência emocional, mas aqui você tem que contar, sobretudo, com a ajuda do Senhor. Nós temos que contar com a ajuda do Senhor. Então veja, repetindo, a inteligência emocional é essencial para superarmos as dificuldades do dia a dia e crescermos em todas as áreas da vida. Pessoas há que detêm muito conhecimento, muita capacidade intelectual, mas lhe falta controle emocional. É isso que é chamado de inteligência emocional, você saber ter controle, autocontrole. Até certo ponto podemos aprender a administrar as nossas emoções recorrendo a cursos e livros disponíveis no mercado. O autor fala disso. Mas a autoajuda, mesmo amparada pelas inúmeras técnicas de controle emocional disponíveis, é limitada. Enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia. Precisamos da ajuda do alto, pois somente o Espírito Santo pode mudar o nosso interior, repito, moldar o nosso caráter, a fim de que reajamos, de modo adequado a cada circunstância da vida. E o último ponto aí, obediência, humildade e oração. Quer controlar bem as suas emoções? Seja obediente ao Senhor, seja humilde e ore.
Obedecer a Deus e se humilhar diante dele em oração são condições necessárias para obtermos a ajuda do alto. Se o meu povo, disse o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, diz o Senhor. Então veja como é importante você orar, você buscar a Deus. O Senhor dá aos seus servos a sua paz, que reina nos corações, como diz Colossenses 3, versículo 15, e que também excede todo entendimento. Jesus, em João 14, 27, concedeu aos seus discípulos a minha paz, disse ele, deixe-vos a paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aqui a paz que os filhos de Deus recebem é a paz de Deus, que vai além de tudo quanto a sabedoria humana consegue planejar, excede todo entendimento. Esta paz será fortaleza, guardará os nossos corações, as nossas mentes, mantendo lá de fora a ansiedade e outros intrusos, e guardará os crentes em Cristo Jesus. A paz de Deus pode significar não apenas a paz que Ele mesmo concede, mas a serenidade que o próprio Deus vive, em que o próprio Deus vive. Deus não está sujeito à ansiedade. Então veja, quanto mais próximo o crente está com Deus, aí eu estou fazendo uma citação de F.F. Bruce, mas quanto mais próximo o crente está do Senhor, a Bíblia diz, Paulo falou, interessante, logo depois ele falar aquele texto que eu citei de Efésios 4, que ele fala da ira, dai lugar à ira do Senhor, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, Efésios 5, versículo 1. Deus é o Deus de paz. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós sentimos essa paz também, essa tranquilidade, essa alegria. Que maravilha! Então, concluindo, que nós saibamos desfrutar de momentos bons, sem nos esquecermos de que estamos em guerra. Veja, estamos em guerra. Paulo falou para Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós estamos em guerra, mas o Senhor pode nos dar a paz e nos ajudar a suportar os momentos maus, já que uma emoção isolada não deve atrapalhar o nosso avanço. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, às vezes você passa por uma dificuldade, tem um momento de angústia, mas não vá permitir que aquilo se transforme num sentimento. Não permita que o pico se torne um patamar. É um pico de tristeza, mas você volta a ter aquela certeza de que Deus está com você, alegria. Não fique preso à tristeza. Há um pico de alegria, tem pessoas que vivem de picos, sobe e desce, não tem uma linha contínua, não tem um equilíbrio. Então, aprenda a ser uma pessoa equilibrada e isso, claro, é com a comunhão que você tem com Deus. Quanto mais próximo você estiver do Senhor, quanto mais você ler a Bíblia, o crente que lê a Bíblia diariamente, o crente que ora diariamente, o crente que tem vida com Deus, é uma pessoa equilibrada. Agora, imagine o crente que é crente de nome, é nominal. Não lê Bíblia, não ora, não participa dos cultos de ensino, não frequenta escola dominical, não convive com pessoas da mesma fé que servem a Deus, só assiste programas imorais, filmes que não acrescentam nada. Claro que não nos é vedado ter um momento de descontração, de divertimento, de entretenimento, mas a sua vida não pode se resumir a isso. Você tem que ter uma vida com Deus. Quando você tem a vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus, você vai ter equilíbrio em todas as áreas. O autor então acrescenta, não somos nós, com a nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e sob o domínio do Espírito. E aí ele cita Gálatas 5:22, que diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, equilíbrio, domínio próprio. O crente que tem
comunhão com o Espírito Santo age na sua vida, o Espírito molda o seu caráter, o Espírito muda o seu interior. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal, seja membro também, está aparecendo o QR Code aí para você se tornar membro, porque o membro tem benefícios. O membro, além de ter acesso a todo o nosso acervo de textos, ele também tem acesso a vídeos exclusivos e muitas vezes nós antecipamos também, agora no fim do ano, por exemplo, nós vamos antecipar muitos vídeos da Escola Bíblica Dominical, até porque nós vamos ficar ausentes um tempo, se Deus quiser, e aí vamos antecipar vídeos, e você que é membro do canal vai poder assistir, por exemplo, a primeira aula do primeiro trimestre do ano que vem e tal, e a segunda, até a terceira, acho que até a quarta talvez, você já vai assistir de maneira antecipada. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.